o médico for ruim, eu não vou conseguir indicar ele pra minha família, né? Se o engenheiro for ruim, como que eu vou indicar ele pra construir sua casa? A casa cai em cima do você, tá lascado, morreu, ué. Mesma coisa com patrimônio. Tome cuidado. Quando a gente fala de valuation, e aqui eu tô usando uma planilha da mentoria, vou pegar o que o Warren Buffett chama de fluxo de caixa dos acionistas, tá? Então, o Damon Daran veio com a ideia de fluxo de caixa descontado, e aí a gente precisa de NOPAT, a gente precisa de alguns outros indicadores que é mais complicadinho. Dá pra fazer? Dá, óbvio que dá. Só que é mais complicadinho de fazer, não dá pra fazer aqui no vídeo do YouTube. Então eu vou pegar o que o Warren Buffett chama de fluxo de caixa pros acionistas, que é o lucro líquido. Depois de pagar tudo, os funcionários, os custos das despesas, as dívidas e tal, sobra o quê? Lucro líquido. Isso é pra quem? Pros acionistas. É o resultado do acionista. Então o fluxo de caixa para o Warren Buffett dos acionistas é o lucro líquido. Então eu peguei aqui, ó, lucro líquido. Olha lá, bonitão. Lucro líquido 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Então eu só vim aqui, ó, e peguei os lucros líquidos de 2020 até 2024. Isso aqui já aconteceu. Então tá lá, só coloquei caráter informativo. Peguei o nosso 2025, que vai ser 19 bi, como a gente simulou aqui no preço teto projetivo, olhando para o dividendo que você teoricamente iria receber. E aí, o que eu fiz a partir de agora? Aqui, ó. Eu peguei o ROI que o Banco do Brasil reportou agora. Tá lá, ó. ROI de quanto? Lê junto comigo aqui, ó. 8,4. 8,4. É o ROI do Banco do Brasil? Não. Mas é o ROI que aconteceu agora nos últimos 2 trimestres. Então eu tô simulando que o patrimônio líquido do fundo, a partir de hoje, ele só vai conseguir monetizar 8,4% do patrimônio líquido. A partir de hoje, pro resto da vida dele, é só 8,4, beleza? Ele não vai conseguir recuperar, ele vai ficar com esse problema pro resto da vida dele, e ele só vai conseguir fazer 8,4 de ROI. Olha você ver o absurdo que eu tô fazendo aqui só pra fazer você entender. Então, se você não deixou o like no vídeo ainda, é sua oportunidade agora. Toma cuidado. Um dia o cara veio no Instagram e falou assim, ó, pô, Léo, você fica pedindo like no vídeo, eu já entro no vídeo e já deixo o like. E quando você pede o like, eu vou lá entregar o like, então eu tiro o like. Toma cuidado pra você não tirar o like, viu? Então, jogando aqui, ó, payout de 30%, o ROI de 8,4%, a taxa de crescimento esperada, então é de 5,88%. Eu só digitei aqui 5,88, tá? Tá abreviado aqui, mas é 5,88 que eu digitei. Então, deixa eu até colocar aqui um outro algarismozinho. É, ó, 5,88, 5,88, 5,88. Isso aqui é a rentabilidade esperada, porque ele vai fazer, o patrimônio líquido vai gerar 8,4% de rendimento, ele vai pagar 30% em dividendo, os outros 70% vai ficar dentro da empresa, e aí o patrimônio líquido vai crescer, logo o lucro líquido tende a crescer proporcionalmente. 8,4 sobre o novo patrimônio líquido, que pegou do lucro líquido do ano anterior 70%, porque os outros 30% foi pago de dividendo, beleza? E olha só que interessante isso aqui. Se a gente seguir com um ROI de 8,4 para 2026, 2027, 2028, e no perpétuo a gente colocar 3%, e na perpetuidade você tem aí que colocar uma taxa de crescimento de 1 a 4%, não pode ser maior que o PIB do país, que senão na perpetuidade a empresa vai valer mais do que o PIB. Mais do que o país consegue produzir, a empresa vai produzir mais, né? Aí não tem como. Então aqui, só colocando essa taxinhazinha de crescimento, você consegue perceber que o lucro ia subir de 19 para 20, 21, 22 e assim sucessivamente, beleza? O Warren Buffett gosta de projetar só 3 anos, então eu tô respeitando aqui a metodologia do Warren Buffett, depois ele já joga o perpétuo. Então, o que o Warren Buffett, olhando para o Banco do Brasil, diria? Olha que doideira. Realidade atual do Banco do Brasil tá cotada a R$22. Número total de ações, hoje são 5,7 bi de ações, ou seja, o valor de mercado dele tá de 126 bilhões de reais. Isso é o quanto que vale o Banco do Brasil hoje. Se você quiser comprar o Banco do Brasil inteiro, você tem que ter 126 bilhões de reais. Beleza? Você vai lá e compra tudo, todas as ações. Pra gente calcular o quanto que esse dinheiro lá do futuro, ó, porque isso aqui é o Banco do Brasil no futuro. Lá no futuro, o Banco do Brasil vai estar valendo 401 bilhões de reais. Pra gente calcular quanto que esses 401 bilhões vale hoje, a gente tem que descontar essa taxa a uma taxa que a gente chama de taxa de desconto, para trazer isso a valor presente. R$100 no ano que vem vale mais ou menos do que R$100 hoje. R$100 lá no ano que vem vale menos. Você já aprendeu isso. Inflação. Se você pegar os R$100 hoje, investir ele na Selic e a Selic continuar rendendo 15%, pô, vai chegar lá no ano que vem, vai ter 115. Então, R$100 lá no futuro vale menos do que R$100 hoje. Ou seja, 401 bilhões de reais no futuro vale menos do que 401 bilhões hoje. Como eu tô comprando hoje, eu preciso trazer isso um desconto. E aqui eu tô usando o desconto de 15%, que é a taxa Selic. Teoricamente, como ele é uma empresa do setor financeiro, seguradoras e bancos, faz sentido você cobrar uma taxa de desconto mais cara, tá? Teoricamente, a taxa livre de risco do país, que no nosso caso é a Selic. Então perceba, os 401 bilhões trazidos a valor presente seria 152 bi, somado com os outros fluxos de caixa. Ou seja, se teoricamente o justo para o Banco do Brasil, o valor intrínseco do Banco do Brasil, fosse 152 bi, levando em consideração que ele vai crescer isso,
levando em consideração que a gente está descontando isso, teoricamente ele deveria valer R$ 26,66 por ação, ou seja, um upside de valorização de 17%, desconsiderando 17%, tá? Desconsiderando o dividendo, o yield projetivo aqui de 4,52. Ou seja, se acontecer essa valorização e o mercado perceber que realmente está muito descontado, você consegue um ganho de 17 mais 4,5. 17% mais 4,5. Vai dar em torno de 22%, 23% no ano. Se isso acontecer no ano, né? Se a valorização acontecer no ano. Por quê? Porque o Banco do Brasil vale 26. No justo. Só que agora ele tá cotado a 22. Por que isso acontece, Léo? Por que então que o Banco do Brasil não tá cotado a 26? Porque o pessoal acredita que pode ser que isso aqui não aconteça. Pode ser que isso aqui não aconteça. Que cresça só 2%, 2%, 2%. Olha lá. Engraçado, né? Se crescer 2% só no ano, ainda assim tá valendo 24. Se crescer só 1% no ano, ainda tá valendo 23. Olha que doideira, né? Então mesmo se... Vamos colocar que cresce zero. Se crescer 0%, aí tá valendo 22,85. Ou seja, o mercado está pensando... E eu vou colocar aqui a perpetuidade 2, ó. O mercado está pensando que o Banco do Brasil não vai crescer mais nada a partir de agora, e na perpetuidade vai crescer só 2%. Então, nesses próximos 3 anos ele não vai crescer nada, na perpetuidade ele vai crescer só 2% ao ano. Você acha que isso é real? Tá vendo o quanto que o conhecimento te tira a dúvida? Porque uma coisa é você ter dúvida se vale ou se não vale. Outra coisa é você fazer a conta. Você acha que isso aqui vai acontecer? E aí eu quero que você pause o vídeo e digite nos comentários. Léo, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que vai crescer tanto. O 5,88 que a gente achou aqui é seguindo o mesmo ROI do Banco do Brasil, que aconteceu agora nesses 2 trimestres. Mas olha que doideira. Isso eu fui pessimista. Aqui eu tô sendo ridículo, agora eu estou sendo pessimista, e agora eu vou colocar a expectativa futura. Teoricamente, se você comprar hoje, você pode aguardar que aconteça. Espera-se, olhando para histórico, mas lembra que nada do que aconteceu no passado é garantia de que vai acontecer no futuro. Nada, nunca, nunca. Nunca você pode olhar para o passado e esperar que isso vai se repetir no futuro. Só que o passado rima com o futuro. Então dá pra gente fazer perspectivas positivas. Qual que é a média de ROI do Banco do Brasil? 16%. Qual que é a média de payout do Banco do Brasil? 40%. Então a taxa de crescimento média do Banco do Brasil, média. Não tô jogando para cima. Não tô jogando os 22 que aconteceu no ano passado. Se jogasse os 22 que aconteceu no ano passado, a taxa de crescimento seria de 13. Não, tô jogando a média, beleza? 9,6 de taxa de crescimento. Se eu coloco aqui, ó, 9,6. Olha lá, o valor intrínseco projetado. 29, 26, 25% de upside. Lembrando que agora o payout tá de 40%, ou seja, vai receber mais dividendo. Inclusive, se o payout fosse de 40%, já estaria aí a 22,10, né? Basicamente o que tá cotado hoje. Ou seja, você vai receber 6%, mais a possibilidade de receber 25%. Isso se for a média do banco, tá? Ou seja, você tem que decidir se isso aqui faz sentido para você ou não. Inclusive, quando você aprende métodos de valuation e análise qualitativa da empresa, que é isso que eu ensino dentro da mentoria, que não dá tempo de ensinar tudo aqui. Aqui eu tento passar o máximo que eu consigo. Mas até para honrar os alunos que estão dentro da mentoria, que decidiram dar um novo passo, tem como eu te ensinar tudo aqui. As lives lá são 3 horas estudando sobre ativo, como que vê qualidade de ativo, como que você olha balanço, como que você faz projeções. E aí a gente inevitavelmente cai na pergunta da moça. Coloca aí de novo a pergunta da moça. Meu querido Cauê, olha essa pergunta. Vê se essa pergunta não é ousada. Olha a pergunta. Quando temos Selic a 15%, fica complicado deixar muito dinheiro em Banco do Brasil, pagando valores ínfimos de dividendos, principalmente quando temos interesse em pressa em multiplicar capital. Primeiro, Selic de 15%, porque quando a gente lê assim, ó, a Selic está pagando 15% ao ano. Você acha mesmo que a Selic está pagando 15% ao ano? No momento atual, quando você coloca o seu dinheiro na Selic, ele está rendendo o equivalente a 15% ao ano. Como que funciona o cálculo? Inclusive, isso foi uma resposta técnica que um aluno da mentoria perguntou. Vou ver se eu acho a pergunta, se eu achar, vou deixar aqui. O pagamento da Selic acontece em dias úteis. Então, o seu dinheiro que você deixou na Selic, ele rende em dia útil. Quantos dias úteis tem no ano? 252, não é verdade? Então, a gente pega os 15% e divide em taxa equivalente por 252 dias, o que dá um rendimento diário muito pequenininho, que se ele render por dia todos os dias úteis este valor, no final do ano ele vai bater 15%. Dá até pra gente fazer esse cálculo aqui na Word, ó. Você vem com conversor de taxas, que é gratuito, dá pra você usar, tá? Digita lá, ó, 15%. Aí você coloca aqui, 15% anual, o tipo de saída mensal vai ser 1,17% ao mês e vai ser 0,038 em taxa corrida. Inclusive, vou pedir pro desenvolvedor adicionar aqui a taxa em dias úteis. Vai ficar mais completa ainda para você fazer a sua conversão. Então, dá um pouquinho mais do que isso aqui, porque tá em taxa corrida, não tá em dias úteis. Então, dividido por 365, né? Então, dá um pouquinho menos. Se ele render todo dia este valor aqui, todos os dias do ano, aí vai bater 15% no ano.
Só que eu sinto muito lhe informar, mas em cada 45 dias a gente tem uma reunião no Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária. E aí, lá na política monetária, esse comitê discute o quanto que a taxa Selic deve ficar. Inclusive, na última reunião do Copom, a gente decidiu, o pessoal lá, os 10 cabeças lá, decidiram que ia continuar 15%. E sinalizou uma tendência de queda. Ou seja, quando você olha aqui, ó, no Banco Central, você consegue ver que a taxa Selic hoje está de 15%. E a gente clica aqui em mais séries, você consegue ver bem certinho aqui a taxa Selic. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha que bonito. A gente está em novembro de 2025. Olha o quanto que estava em novembro de 2024. 10,75. Então, se você tivesse investido aqui, esperando ganhar 10,75, na verdade você ganhou um pouquinho mais por ano, porque foi subindo. Mas a taxa Selic só está 15 desde julho. Então, teoricamente, ela tem que ficar 15 até julho para você conseguir os 15% de rendimento anual. E lembra, isso é bruto. Renda fixa, no mínimo, você paga 15% de imposto de renda, certo? Só que, olha o que acontece quando a gente vê platôs de taxa Selic. Tá vendo aqui a gente viu um platô de taxa Selic? Ela caiu. Platô de taxa Selic, ela subiu. Platô de taxa Selic, ela caiu. Platô, subiu. Sempre quando a gente atinge platôs de taxa Selic, é porque a política econômica estabilizou. E aí, ou ela estabilizou com a taxa Selic baixa e a tendência é subir, ou ela estabilizou com a Selic alta e a tendência é descer. Não vai ficar alta e subindo para sempre. Em algum momento chega no platô. Perceba, aqui em 2019 estava 6,5 que chegou a cair para 2 e ficou no platô 2 um tempo. E aí, política monetária estabilizou, inflação disparou, o que aconteceu? Teve que subir taxa Selic para poder conter. Lembra lá, pandemia nessa época? E aí chegou a 3,75. Quem lembra dessa época aqui? Platô. Começou a organizar a política econômica e tal, a inflação começou a cair e eles começaram a descer, ó, foram descendo, 10,5 começou a subir a inflação de novo, dólar arrebentou lá pra cima, o que fizeram? Ó, passou platô alguns meses, 5 meses, e aí o que foi? Subiu, já estamos de platô aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, então tome cuidado aí pra você não achar que você vai investir na Selic e vai ganhar 15% pro resto da sua vida todos os anos, não, a média da Selic, isso pegando Selics muito altas desde 1994, a média da Selic no Brasil é 11,85. Se você tira o imposto de renda, inclusive eu deixei isso aqui na própria tabela, né? Tá aqui, ó, 11,45, desculpa. Se você tira o imposto de renda, fica 8,87. Essa é a média que você pode esperar ganhar com a Selic. Lembra, a Selic não repassa inflação. Empresa normalmente repassa? Normalmente. Ou seja, é um conto muito ideal você achar que você vai ganhar mais dinheiro investindo no CDI do que investindo numa empresa, principalmente se ela estiver descontada. No curto prazo isso pode acontecer sim. Se você investir no Banco do Brasil hoje, investir em Selic hoje, provavelmente a Selic vai ganhar do Banco do Brasil por um tempo. Mas quando o Banco do Brasil disparar, taxa Selic for cortada, resolver problemas de inadimplência, o Banco do Brasil vai subir de um jeito que só o dividendo que ele paga vai bater a Selic. Só o dividendo, sem contar o crescimento na valorização da cota. Então tome cuidado pra você não ter essas tomadas de decisões irracionais por falta de conhecimento, porque é falta de conhecimento isso aqui. Ou um perfil conservador, assim, absurdo, a ponto de não se importar com a rentabilidade. Porque se o perfil é muito conservador, para ele tá bom pouca rentabilidade.